O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos celebrando este segundo domingo da Páscoa e a festa da misericórdia do Senhor. Acredito que todos percebem que a grande manifestação da misericórdia do Senhor, nós já vivenciamos aqui desde a Semana Santa. A misericórdia de Deus se manifesta por meio da sua paixão, morte e ressurreição, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso que nós estamos vivenciando é a grande manifestação do amor de Deus. E nós já aprendemos bem que Jesus nos revela a face amorosa, nos revela a face misericordiosa de Deus. Papa Francisco nos falou isso na abertura do ano da misericórdia. Então é importante que em todas as situações nós vejamos esta realidade deste Deus que se compadece de nós, que se compadece das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos pecados, e vem até nós,
se abaixa para se encontrar conosco. E a grande manifestação deste ato de se rebaixar para vir, para estar ao nosso lado, é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero chamar a atenção de alguns detalhes importantes da liturgia de hoje, da palavra de Deus de hoje, e não tem como não notar, em primeiro lugar, a figura de Tomé no Evangelho. Mas é importante nós percebermos uma coisa, Tomé ficou com a fama de ser incrédulo, de ter dificuldade de crer, mas quem acompanhou as leituras ao longo da semana, desde o domingo passado e ao longo desta semana, vai perceber que não foi só Tomé. Diversos discípulos, a maioria deles, não conseguia acreditar, muitos deles não conseguia reconhecer. Na leitura, inclusive, de sábado, da liturgia de sábado, nós temos aí a Maria Madalena que fala aos discípulos, eles não reconhecem. Depois Jesus aparece para outros 2 discípulos, eles vão correndo contar para os outros e eles também não acreditam. Então veja, embora Tomé tenha levado a fama toda, não foi somente Tomé que não acreditou. A grande questão dele ter levado a fama é justamente porque neste evangelho, neste relato, o nome dele aparece. E se aparecessem os nomes de todos aqueles que não acreditaram num primeiro momento, a gente ia perceber que Tomé era só mais um no meio deles. Na realidade, São João, o evangelista João, ele quis nos ensinar, aliás, nos transmitir um conhecimento que o próprio Cristo nos traz. É importante nós percebermos que a realidade da ressurreição não é tão fácil de ser compreendida, assimilada. Não foi assim para os primeiros discípulos. Também não foi assim para os discípulos dos primeiros tempos. O Evangelho de São João, escrito por volta aí do ano 100, portanto, nós já estávamos aí quase que na 3ª geração de cristãos, eles já não tinham tanto contato, não viram o ressuscitado e também não tinham contato com ninguém, talvez aí com ninguém que, os discípulos, os apóstolos, os 12, e aqui eu estou dizendo também de Matias, eles não tiveram contato direto com estes apóstolos. Então eles começam já a se questionar: poxa, eu não vi o ressuscitado, como é que é isto? Então este relato nos traz uma realidade interessante. E por que São João pegou Tomé? Tomé já era conhecido. Se vocês ler um pouco da história de São Tomé, você vai perceber que ele se tornou um grande evangelizador, um grande missionário, chegando a dar a sua vida por amor a Cristo. Ele foi martirizado por amor a Cristo. Portanto, a falta de fé, digamos assim, de São Tomé, ela não permaneceu. Quem lê a história, quem conheceu a história de São Tomé, ainda mais para os cristãos lá mais próximos, sabiam, escutavam o que é que Deus tinha feito por meio de São Tomé, com certeza olharam e falaram: nossa, se ele teve jeito, se ele, na falta de fé dele, ele conseguiu mudar e se tornar este grande homem de Deus, eu também posso. Então aqui também está aí um grande ensinamento, que São João quer transmitir. Ele recorda deste fato para poder transmitir este ensinamento. Se eles tiveram dificuldade, nós também, é claro, muitas vezes temos. Mas aqui eu quero chamar a atenção para uma frase que Jesus disse no Evangelho e disse para São Tomé diretamente. Depois que Tomé colocou a mão nas chagas de Jesus, nas mãos, nas marcas do prego, do lado de Jesus, São Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus disse: acreditaste porque viste. E aqui vem uma bem-aventurança: bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto. Bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto. Esta palavra ecoou ao longo dos séculos e precisa ecoar em nosso coração.
diversos momentos da nossa caminhada, muitas vezes nós, cansados das lutas, nós esmorecemos, nós vamos ficando desanimados, e o Senhor vem nos dizer: eu estou contigo. Bem-aventurado aquele que crê sem ter visto. Bem-aventurado você que crê em mim, que sabe que eu, o ressuscitado, estou na sua vida, mesmo que você não me veja. Então, esta palavra precisa soar sempre em nossos ouvidos. Eu não preciso crer, eu não preciso ver, eu preciso crer. Eu preciso enxergar com os olhos espirituais, e é justamente isto que está na segunda leitura. A segunda leitura, ela nos fala de duas coisas importantíssimas para que nós possamos acolher de fato a graça da salvação que vem pela misericórdia de Deus. E que graça, e quais são esses dois elementos? O primeiro é a fé. É a fé. Porque é por meio da fé que eu tenho a minha ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio da fé que, mesmo sem ver, eu creio que Ele está aqui. Eu creio que Ele está na Eucaristia. Eu creio que Ele está nos sacramentos. Eu creio que Ele está quando dois ou mais estão reunidos. Enfim, na palavra de Deus, em tantas e tantas situações, eu creio por meio da fé, um sentido sobrenatural. Já falei disso e faço questão de repetir. Se nós não conseguimos com os nossos sentidos tocar, olhar, cheirar o próprio Deus, o próprio Cristo ressuscitado, a fé é o sentido sobrenatural que nos faz perceber a presença do ressuscitado. Então a fé é essencial para nos conectar ao Senhor. Também vai dizer dos mandamentos. Se eu tenho fé, se eu estou ligado ao Senhor, se eu estou conectado, se eu tenho esta intimidade, esta relação com o Senhor, se eu quero acolher a salvação que vem por meio da misericórdia do Senhor, por meio de Cristo misericordioso, então eu preciso ser fiel àquilo que Ele me pede. E o que Ele me pede? Viver os mandamentos, viver aquilo que o Senhor nos ensinou. E viver os mandamentos, nós podemos pensar principalmente no grande resumo dos mandamentos. Resumo não significa que você não vai deixar de viver os outros, é apenas o fio condutor para viver todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É aí que nós entramos na primeira leitura. É muito interessante perceber que na primeira leitura, já logo no início, está escrito assim que os apóstolos, a comunidade cristã, nos inícios, ela dava testemunho de que Jesus ressuscitou. Como é que ela dava testemunho de que Jesus ressuscitou? Por meio de duas situações: por meio de sinais de poder e por meio do cuidado ao próximo. Os sinais de poder, é claro, não eram eles que escolhiam, não era o poder deles, era o poder de Deus. Deus agia como queria, Deus age como quer. Hoje, mais do que nunca, é claro que nós podemos ver os sinais de poder do Senhor, nós podemos ver milagres sim, nos dias de hoje, nós podemos ver o Senhor curando, libertando, restaurando sim, mas principalmente Deus age com poder, e o grande sinal de poder de Deus são os sacramentos. E aqui, de uma maneira mais especial ainda, a Eucaristia, que é um sinal maior da misericórdia e do poder de Deus do que o próprio Cristo ressuscitado, que se faz pão para nos amar, para nos salvar, para nos alimentar, para dar o melhor de si para nós, para que nós possamos ser salvos. Não há maior prova do amor de Deus do que a Eucaristia. A Eucaristia sintetiza, já disse Bento XVI, a Eucaristia sintetiza tudo aquilo que foi a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Tudo isso está resumido na Eucaristia. Portanto, é uma das grandes manifestações da misericórdia de nosso Senhor, da misericórdia. Então, nós precisamos viver esta realidade. Nós podemos sim ter contato com estes sinais de poder, mas ao mesmo tempo Deus nos chama a viver também o segundo elemento, que é o cuidado do próximo.
E aqui eu quero chamar a atenção, porque hoje na igreja nós temos diversas situações, diversos movimentos, diversas pastorais que cuidam do próximo. Nós temos pessoas que saem pelas ruas, por exemplo, dando alimento àqueles que estão necessitados, levando uma sopa, levando um lanche, um alimento para aqueles que estão passando fome. Hoje tivemos a graça de percorrer aí 2 bairros, na semana passada também, com a campanha do quilo. Que coisa mais linda ver as pessoas saindo de suas casas, levando o alimento, dando um pouco de si para as pessoas mais necessitadas. Isso nos faz recordar daquilo que está na primeira leitura, e ninguém passava necessidade. E ninguém passava necessidade. E nós temos aí diversas pastorais e diversos movimentos. Pastoral da Saúde que vai ao encontro dos enfermos, dos vicentinos, portanto, campanha do quilo, que vai ao encontro daqueles necessitados, levando a palavra, o pão da palavra e o pão do alimento, e tantos e tantos. Poderia ficar aqui um tempão nomeando. Isso é uma graça de Deus. Mas que pena que são poucas as pessoas que participam desta realidade. Nós precisamos nos envolver. Precisamos participar. Claro, nós doamos, nós já fazemos a nossa parte nisto, mas por que não também sair e participar? Qualquer uma destas pastorais, qualquer um destes movimentos, dar um pouco mais de nós mesmos. Isso é prova da ressurreição de nosso Senhor, prova de que o Senhor está ressuscitado, está vivo em nossa vida, e que por isso nos conduz, e que por isso nos leva a querer viver aquilo que o ressuscitado nos ensinou. Então é importante que nós abramos o nosso coração para viver esta realidade. Mas ao mesmo tempo, que triste, quantas e quantas vezes não demos testemunho, ao contrário, desacreditamos a ressurreição de nosso Senhor com o nosso contra-testemunho, quando nós criamos divisão, como nós, dentro da igreja, uns se achando melhor do que os outros, trazendo ideologias de fora, coisas que são contrárias ao Evangelho, tantas e tantas situações que acabam indo de fato contra a ideia de que Jesus ressuscitou. É muito claro naquele período que as pessoas gostavam de ver os cristãos, gostavam de ver a alegria, eles viviam como família. Existe até uma frase que soava, vede como eles se amam. Será que hoje as pessoas olham para nós cristãos e são capazes de se admirar desta realidade e dizer assim, vede como eles se amam? Infelizmente não. Infelizmente não. Tantas e tantas situações dizem exatamente o contrário. Se a comunidade cristã, ela já atraía pela vivência do Evangelho, antes do anúncio do Evangelho, eles viviam o Evangelho, e é isso que nós precisamos fazer. O testemunho do Evangelho, o testemunho de Cristo ressuscitado, começa a partir da nossa vivência como comunidade. Não é só eu sozinho com Deus, mas eu tenho que viver comunidade, eu tenho que ir ao encontro do outro. Isso é testemunho e é essencial. Portanto, nós somos chamados a viver, não somente acolher a misericórdia de Deus, mas nós também somos chamados a ser agentes missionários da misericórdia do Senhor. A liturgia de hoje, portanto, nos convida nesta festa da misericórdia a viver, a acolher esta misericórdia que nos transforma. E ao permitir ser transformados, nós também somos chamados a levar esta transformação, levar esta misericórdia a tantas e tantas pessoas que precisam acolher esta boa notícia, esta alegre notícia. Jesus ressuscitou, Jesus nos ama, e a misericórdia do Senhor é capaz de transformar as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.